Hoje, um novo susto, agora protagonizado por uma decisão da primeira turma da Suprema Corte do país, que é integrada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, e ainda o relator ministro Marco Aurélio Mello. O que acontece neste caso? A Procuradoria-Geral da República sugeriu que um processo que envolve o inquérito de um recebimento pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de uma doação para a campanha eleitoral em 2012 de 15 milhões feitas pela Odebrecht na prefeitura da capital fluminense, e também envolvendo o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, ambos do mesmo partido, seja este inquérito, este processo desmembrado entre Justiça Federal e Justiça Eleitoral. O que fez esta primeira turma? Contrariando a manifestação do relator, ministro Marco Aurélio Mello, levar esta sugestão da PGR ao plenário da Suprema Corte. A decisão foi tomada ontem. E o Portal J, que dá esta informação, alerta que os 4 ministros, Barroso, Rosa Weber, Fux e Alexandre de Moraes, votaram a favor de ir para o plenário, contrariando a posição do relator, ministro Marco Aurélio Mello. Eu queria chamar a atenção que isso no plenário precisa ser muito bem examinado pelos senhores ministros da nossa Suprema Corte, que tem sido, nesses últimos tempos, alvos de um protagonismo e de uma, eu diria, judicialização da política muito forte e muito acentuada. Eu penso que a Suprema Corte deve examinar muito esta questão com muito rigor. O risco de nós cairmos no outro extremo, aí sim, de fragilizar a Lava Jato, é exatamente transferir os crimes de corrupção e Caixa 2 para a questão, ou lavagem de dinheiro, para a Justiça Eleitoral, tirando da Justiça Comum. Aí sim nós temos um risco sério de enfraquecimento, de fragilização, de um retrocesso na Operação Lava Jato, que ganhou espaço e prestígio no país exatamente por simbolizar que a lei é igual para todos. Gente muito poderosa, ou quando jamais se imaginaria, está na cadeia. Nunca antes nesse país, como se falou já, e se imaginaria que empreiteiros de alto coturno, alta envergadura política ou ao poder econômico estivessem hoje na prisão. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados, poderoso. E isso significou o quê? Resultado de uma compreensão e de uma interpretação que mostrou que no Brasil, enfim, não são só os pobres, os negros que vão para a cadeia, ladrões de galinha, mas também aqueles poderosos, sejam políticos ou grandes empreiteiros. A sensação que a sociedade teve com essa operação é de que, enfim, o Brasil se tornou um país sério, um país muito sério, porque tem instituições, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, operando republicanamente. Pode haver aqui ou lá algum desvio, isso é natural, onde estão envolvidas as pessoas, os seres humanos. Mas essa decisão, no plenário da Suprema Corte, precisa ser avaliada com absoluto rigor, para evitar que a sociedade entenda que essa decisão, transferindo da Justiça Comum ou da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, os crimes de lavagem de dinheiro e também de corrupção, Caixa 2 em campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral, isso terá, sem dúvida, reflexos muito negativos sobre a Operação Lava Jato. Não há nenhuma dúvida a respeito dessa matéria. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Tenho certeza que os ministros da Suprema Corte entenderão aqui o que a sociedade espera da nossa Corte Suprema de Justiça. É uma responsabilidade que o plenário do Supremo tem nessa matéria
tão delicada neste momento que o Brasil está vivendo. Caras senadoras, caros senadores, senador Guaraci Silveira, agora aqui publicamente, muito obrigada pelas referências generosas. Fico honradíssima com a comparação de um tribuno que honrou muito a tradição política do meu estado, o senador de saudosa memória, Paulo Brossard de Souza Pinto, que foi ministro da Justiça, ministro da Suprema Corte do país e uma das pessoas mais respeitadas do nosso país. Um grande e profundo conhecedor das agruras do pecuarista brasileiro, que ele era, natural de Bagé, sua terra tão querida. Então, fico muito honrada com essa referência e essa lembrança. Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, prelado que aqui está homenageado pelo senador Guaraci Silveira, senadora Lídice da Mata, aqui nessa sessão. Eu ontem aqui usei essa tribuna para mencionar que havia uma apreensão que, com a saída do juiz Sérgio Moro do comando da Lava Jato para assumir o convite, o desafiador que fez o presidente eleito Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça, agora ampliado ainda, incluindo o Ministério da Segurança Pública e outras atribuições de relevância, que poderia essa operação sofrer algum enfraquecimento. Ontem usei a tribuna para dizer que as escolhas que foram feitas, senador Gladson Cabelli, eleito em primeiro turno ao governo do Acre, que essas escolhas feitas pelo juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, revelavam ao contrário, um fortalecimento, porque os principais auxiliares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, serão especialmente aqueles protagonistas atuantes na Lava Jato. Então, reforçou a convicção de que não haveria nenhuma perturbação ou fragilização desta que é uma das referências mais importantes do ponto de vista institucional, do ponto de vista do combate à corrupção e do ponto de vista do combate à impunidade em nosso país, envolvendo grandes grupos, envolvendo grandes lideranças políticas. Então, penso que isso foi feito. Hoje, um novo susto. Agora, protagonizado por uma decisão da primeira turma da Suprema Corte do país, que é integrada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, e ainda o relator ministro Marco Aurélio Mello. O que acontece neste caso? A Procuradoria-Geral da República sugeriu que um processo que envolve o inquérito de um recebimento pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de uma doação para a campanha eleitoral em 2012 de 15 milhões feitas pela Odebrecht na prefeitura da capital fluminense, e também envolvendo o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, ambos do mesmo partido, seja este inquérito, este processo desmembrado entre Justiça Federal e Justiça Eleitoral. O que fez esta primeira turma? Contrariando a manifestação do relator, ministro Marco Aurélio Mello, levar esta sugestão da PGR ao plenário da Suprema Corte. A decisão foi tomada ontem. E o Portal J, que dá esta informação, alerta que os 4 ministros, Barroso, Rosa Weber, Fux e Alexandre de Moraes, votaram a favor de ir para o plenário, contrariando a posição do relator, ministro Marco Aurélio Mello. Eu queria chamar a atenção que isso no plenário precisa ser muito bem examinado pelos senhores ministros da nossa Suprema Corte, que tem sido, nesses últimos tempos, alvos de um protagonismo e de uma, eu diria, judicialização da política muito forte e muito acentuada, ao ponto de que o próprio ministro-presidente Dias Toffoli ter agora recomendado uma conveniência harmônica, uma convivência harmônica, uma junção entre os poderes, as lideranças dos poderes, para uma pacificação e um encontro de convergências dos poderes nesse novo momento que a vida nacional está enfrentando. Extremamente saudável. E o próprio ministro Dias Toffoli reconhece o excessivo
protagonismo do Poder Judiciário no sistema político brasileiro. Mas, claro, e esse espaço pela justiça no sistema político só acontece pela nossa ausência, senadora, pelas nossas falhas, pela nossa omissão. Na política, espaço vazio não existe. Ele fica vazio, alguém ocupa. E se o judiciário ocupou, é porque nós deixamos e abrimos as portas para isso, porque não fizemos a nossa parte. Eu penso que a Suprema Corte deve examinar muito esta questão, com muito rigor. O risco de nós cairmos no outro extremo, aí sim, de fragilizar a Lava Jato, é exatamente transferir os crimes de corrupção e Caixa 2 para a questão, ou lavagem de dinheiro, para a justiça eleitoral, tirando da justiça comum. Aí sim nós temos um risco sério de enfraquecimento, de fragilização, de um retrocesso na Operação Lava Jato, que ganhou espaço e prestígio no país exatamente por simbolizar que a lei é igual para todos. Gente muito poderosa, ou quando jamais se imaginaria estar na cadeia. Nunca antes nesse país, como se falou já, e se imaginaria que empreiteiros de alto coturno, alta envergadura política ou poder econômico estivessem hoje na prisão. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados, poderoso. E isso significou o quê? Resultado de uma compreensão e de uma interpretação que mostrou que no Brasil, enfim, não são só os pobres, os negros que vão para a cadeia, ladrões de galinha, mas também aqueles poderosos, sejam políticos ou grandes empreiteiros. A sensação que a sociedade teve com essa operação é de que, enfim, o Brasil se tornou um país sério, um país muito sério, porque tem instituições, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, operando republicanamente. Pode haver aqui ou lá algum desvio, isso é natural, onde estão envolvidas as pessoas, os seres humanos. Mas essa decisão, no plenário da Suprema Corte, precisa ser avaliada com absoluto rigor, para evitar que a sociedade entenda que essa decisão, transferindo da Justiça Comum ou da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, os crimes de lavagem de dinheiro e também de corrupção, Caixa 2 em campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral, isso terá, sem dúvida, reflexos muito negativos sobre a Operação Lava Jato. Não há nenhuma dúvida a respeito dessa matéria. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Tenho certeza que os ministros da Suprema Corte entenderão aqui o que a sociedade espera da nossa Corte Suprema de Justiça. É uma responsabilidade que o plenário do Supremo tem nessa matéria tão delicada neste momento que o Brasil está vivendo. Muito obrigada, senhora presidente.